Boa noite a todos. Vou colocar uma musiquinha aqui, vamos ver de novo se vai ficar bom. Fazendo os nossos testes. Consegue me ouvir bem? Boa noite, Adriana. Boa noite, Ju. Boa noite, Mayra. Maíra. Que bom, obrigada, amiga, por avisar. Obrigada, Mayra. A gente agora vai só esperar mais alguns minutinhos, os amiguinhos chegarem, né? E já começamos com as nossas reflexões de hoje. Ai, obrigada! Gostou do batom? Eu tava tão pálidazinha na hora que eu olhei na câmera aqui que eu falei, ai meu Deus, deixa eu correr passar alguma coisa. Boa noite, Creuza. Boa noite, Aninha. Saudades, amiga. Acho que a gente já consegue agora, né? Estamos em 19 horas e 3 minutinhos aqui no meu reloginho. Acho que a gente já consegue fazer a nossa prece, né? Para iniciar os trabalhos de hoje. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, pensar na alegria de estarmos juntos, vencendo os obstáculos da matéria, experimentando a vida como espíritos. Querido Mestre Jesus, pedimos, querido irmão, que esteja entre nós, que oriente os nossos pensamentos e que os bons espíritos nos sustentem, dilatando a nossa capacidade de compreensão, de mergulho íntimo, para que possamos deixar estes momentos e retomar as nossas atividades cotidianas, mais fortalecidos, esperançosos, com alegria de vivermos, de estarmos juntos, de sentirmos a tua presença, Jesus.
Pedimos a Ti, Deus nosso Pai, que nos vela em todos os instantes da nossa vida. A Tua bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Boa noite, Natália. Pessoal, hoje eu até passei para a Jurema, né? Que é a Ju que faz toda a parte de essa parte linda que vocês veem aí da publicidade das lives, com essas imagens bonitas, toda essa estrutura de marketing bonito que a gente vê, é a Ju que faz, viu, Ju? Minha eterna gratidão. Obrigada por estar com a gente, por ajudar, por servir com tanto carinho. Ontem era tarde da noite, a Ju estava falando comigo, tadinho. Olha, é uma princesa, gente. Então, Ju, minha gratidão eterna, viu? E a Ju, eu passei até para a Ju, né? Que nós vamos falar sobre hábito, né? E a Ju falou assim: qual que é a pegada? Eu falei: vamos mudar o tema para conexão? E aí depois eu explico por que eu escolhi hábito, né? Então agora eu vou explicar o porquê nós vamos falar sobre hábito, apesar da matéria estar falando sobre conexão, e vocês vão entrar nessa conexão comigo, vocês vão entender, tá? Nós vamos trabalhar hoje no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que, aliás, é um livro de cabeceira, viu, pessoal? É aquele livro para a gente ter do ladinho da cama e toda noite dar uma lidinha, uma estudadinha de manhã, sabe? É um complemento do Evangelho no Lar, porque é um livro que, olha, se a gente for olhar aqui na introdução, né? Emmanuel fala que pediram a eles, né, a espiritualidade, que passassem algumas páginas ali para ajudar as pessoas encarnadas, né? E que fosse adaptada a quem estava encarnado. E aí eles pegaram essa cartilha, que é uma cartilha falada no mundo espiritual, para os espíritos quando vão reencarnar. Então, e aí eles transformaram as palavras, né, as colocações para quem estava encarnado. Então, as pessoas nas escolas de regeneração, antes de reencarnar, estudam esses conceitos que o Emmanuel traz aqui nesse livro. E aí foi criada essa cartilhinha simples, é um livro bem fininho, tá? É um livro pequenininho, ele tem 125 páginas, que vocês vão levar 5 reencarnações para ler. É isso mesmo, vocês vão levar 5 reencarnações para ler, porque é muito denso, né? Emmanuel não gasta palavra à toa, né? Quando Emmanuel fala, cada palavra dele tem um sentido, tem um propósito, e a gente não pode ignorar, senão a gente perde a essência do que o Emmanuel quer passar para a gente. E hoje nós vamos estudar uma das lições, que é a número 20 deste livro Pensamento e Vida, que se chama Hábito. E aí nós vamos entender por que nós vamos chegar na conexão. Então, gente, quem tiver o livrinho em casa quiser acompanhar, né? Quem estiver vendo ao vivo agora quiser acompanhar também, fique à vontade, tá bom? Eu vou trazer alguns pontos muito interessantes, mas eu vou lendo trechinhos e vou destrinchando para a gente refletir melhor. Ele traz assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então a gente imagina realmente uma esteira de reflexos. O que é um reflexo, gente? Né? Aquilo que a gente pode falar que é aquela ação reflexiva que a gente faz sem nem pensar direito, e também aquilo que a gente reflete da nossa mente como se fosse um espelho, né? Então, o hábito é essa esteira de reflexos mentais que eu vou refletindo, que eu recebo de volta de mim e reflito como um espelho, acumulados, operando uma constante indução à rotina. Então, quando eu sou estimulado, eu volto naquele mesmo hábito. Eu sou estimulado, eu volto naquela mesma conduta. Isso é um hábito, né? E olha como Emmanuel traz para a gente. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, milênios, hein?
Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, num rio de águas aos quais nos ajustamos sem resistência. Milênios, né? Então, quando a gente fala de milênios, a gente fica pensando assim, nossa, mas é muito tempo, né? Mas pensando na vida do espírito, uma existência em média de 100 anos, 80, 100 anos, né? E depois mais uns 40 anos na erraticidade, milênios são às vezes 10, 15, 20 reencarnações, onde a gente fica repetindo o mesmo padrão de reflexo mental. Mas olha interessante, né? Com naturais exceções, lógico que existem as exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Então eu recebo os pensamentos alheios e os reflito automaticamente. Recebo e devolvo, recebo e devolvo, como um espelho. Então, como se eu fosse um espelho que virando para cá eu reflito o que está aqui, virando para cá eu reflito o que está aqui, eu olhando de frente eu reflito o que está na frente, né? E em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade. Pausa aqui. Quando Emmanuel fala que nós passamos, com naturais exceções, né, milênios consumindo, recebendo, alimentando-nos, nos consumindo esses pensamentos alheios pela reflexão automática, ele está fazendo a gente refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, né? Então, reencarnados numa determinada sociedade, num determinado tempo, o que é que esta sociedade, esses relacionamentos entregam de alimento para a minha vivência nesse grupo durante X tempo? Vamos pensar um pouquinho nos costumes sociais, né? E que a gente, olha que ele fala, né? A gente consome sem nem pensar, a gente só recebe. E isso leva a nos afastar da simplicidade. A gente poderia ser simples, mas a gente se afasta dessa simplicidade. Eu vou até parar aqui nessa frase. Vamos pensar nos nossos costumes sociais, né? Tudo que nós estudamos, nós já sentimos desejo de caminhar com Jesus, desejo de estarmos em alinhamento com as leis divinas. Nós já sentimos um desejo de abandonar aquele homem velho que sofre pelas mesmas coisas, para deixar nascer em nós, deixar fluir em nós o homem novo, não é mesmo? Mas olha os costumes sociais, quanto nos arraigam ainda, nos amarram dentro deste circuito de hábito que o Emmanuel fala. Na nossa sociedade, por exemplo, como a gente define valentia? Né? Um alguém valente. Muitas vezes, nós vemos um comportamento que é um comportamento imprudente, um comportamento perigoso para a própria pessoa, para o grupo onde ela convive, onde ela está inserida, e nós chamamos, às vezes, essa pessoa de valente. Né? Às vezes a pessoa, ela coloca em risco a própria vida, ela, como a gente vê hoje, é muito comum, né? Ver vídeos de pessoas que sobem no alto de edifícios, se colocam em risco de cair. Muitos já tiveram muitos casos, né? Que a pessoa chega a desencarnar, né? Nessas aventuras. E a gente muitas vezes chama essa pessoa de uma pessoa corajosa. Nossa, como é corajoso, né? Como ele é corajoso. E damos atributos, né? Qualificamos essa ação com adjetivos positivos, né? Então, olha, ele é corajoso, né? E não percebemos. Será que isso é coragem? Né? Outra coisa, força. O que é uma pessoa forte para um contexto social? Evidentemente que se a gente refletir, parar e pensar um pouco, com tudo que a gente já aprendeu até hoje, com o conhecimento da verdade, é lógico que essas ideias vão ter um outro parâmetro para nós. Mas vamos pensar num contexto geral. O que é uma pessoa forte? Né? Muitas vezes é uma pessoa que é também agressiva.
Ela mostra, ela impõe-se diante do outro, ela mostra a sua força e usa dessa força para se impor para os outros. Então a gente tem a força física, a gente tem a força moral também, né? Mas a gente tem a força física também. E dentro dessa sociedade, muitas vezes, essas forças são utilizadas para a satisfação de um interesse só e tão só da pessoa que retrata essa força. E a gente acha bonito. Muitas vezes a gente acha bonito. Sente até uma invejinha. Vocês querem ver como é muito capcioso, né? É, eu já me peguei várias vezes quando eu era mais jovenzinha. Hoje eu já tô mais vigilante quanto a isso, então já não, né, tô me brecando antes. Mas eu já me peguei várias vezes querendo exigir de mim mesma que eu fosse rápida na língua afiada. Vocês já passaram por isso? Então, assim, alguém me maltratava. E eu não me encontrava na hora que a pessoa me maltratou recursos internos para responder à agressividade. Então eu ficava assim, calada, emudecia, né, diante daquela agressão, seja verbal, como for, né? Eu emudecia e passava aquele momento. E aí, depois, 1, 2, 3 horas depois, lá sozinha na minha casa, eu ficava assim, burra, 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 por que você não respondeu? Por que você não pensou rápido, não respondeu a pessoa, né? Por que você deixou ela fazer isso com você? Então, assim, eu me peguei nesses momentos, né, exigindo de mim mesma que eu fosse rápida e forte ao ponto de revidar uma grosseria com outra grosseria. Por quê? Porque, para mim, dentro daquele conceito social onde eu estava inserida, aquilo ainda era, na invigilância, um valor social, né? Responder na mesma altura, responder na mesma hora, com rapidez. Ah, essa pessoa pensa rápido, não mexe com ela não, que essa é osso duro de roer, né? E esses comportamentos passaram a ser conceituados socialmente como um valor, apesar de não ser, né? Como hoje a gente já tem um pouco mais de lucidez quando paramos para pensar a respeito daquilo que nós conhecemos como verdade frente a essas verdades sociais, né? Padrão de sucesso. Como que é também o padrão de sucesso, né? Sucesso é uma pessoa que detém poder econômico, né? É aquela que pode entrar e sair de qualquer lugar porque ela tem dinheiro para pagar. É a que ostenta um carrão, ostenta uma casona. Essa é uma pessoa de sucesso, não é verdade? E o que é sucesso realmente como um valor real? Mas nós recebemos, né, como herança desta sociedade nesse tempo, uma ideia muitas vezes equivocada de sucesso. Somos alimentados nisso, né? Tempo é dinheiro, somos alimentados na competitividade. Muitas vezes somos inadvertidamente estimulados na competitividade até dentro do nosso lar, pelos nossos pais, estimulamos assim os nossos filhos por uma invigilância, porque nós estamos só refletindo. Recebe a imagem e devolve, recebe a imagem e devolve, né? Manso. O que é um manso hoje? Se a gente chega dentro de uma da sociedade atual e diz assim, olha, eu não vou, sabe, eu não vou, não quero participar dessa discussão porque eu sou uma pessoa mansa, sabe, eu não gosto de briga, eu gosto de paz. A interpretação, muitas vezes até inconsciente, é de, puxa, é um covarde, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que os outros podem abusar. E abusam, efetivamente abusam, né? É por isso que, inclusive, no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade fala assim, né? E Kardec fala, né? Os bens, até mesmo os bens da vida são assambarcados dos mansos e pacíficos, né? Então, ou seja, eles se portam como deveria ser todos nós, deveríamos ser todos nós, e o outro que é violento, né? Que é belicoso, se aproveita realmente, né? Uma pessoa calma, uma pessoa obediente, uma pessoa resignada. Como essas estruturas são entendidas dentro desse conceito social de hoje? Essas estruturas são entendidas como um alguém que não tem movimento, um alguém apático, um alguém que não tem vontade, né? Por isso que também Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, adverte a gente quando ele vai estudar obediência e resignação,
de que a gente acha que são forças inativas, mas não são, são forças ativas, que ajudam o espírito a carregar o fardo pesado que a revolta insensata deixa cair, né? Então, Lázaro chamando a atenção, olha, gente, não pensem que ser obediente, ser resignado é ser apático. Vamos dar o nome certo para as coisas certas, né? Só que nós recebemos esse turbilhão de informações que muitas vezes são verbalizadas e muitas vezes nem sequer verbalizadas, elas vêm como um conteúdo moralizante na base dos relacionamentos. Recebemos isso pelo consciente e até pelo inconsciente e passamos muitas vezes a refletir apenas isso. O que o Emmanuel chama atenção? A gente perde a simplicidade. Passamos milênios repetindo sucessivamente esses reflexos. Então, eu ingresso numa sociedade, recebo daquela sociedade os padrões de relacionamento, de preservação do ego dentro daquela sociedade e reflito isso de volta para que eu possa sentir-me abastecido e protegido. Olha o que ele fala. Perdemos a simplicidade e ele continua assim. Com que nos seria, apartando-nos da simplicidade, com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo, à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então, olha só que interessante. Perdemos a simplicidade, né? Ser quem eu sou. É engraçado, a minha filha mais velha, ela me falou uma coisa essa semana que eu ri muito, ela nem sabe disso. Eu ri muito depois. Ela falou assim pra mim, porque minha filha mais velha, ela é professora de português, ela fala que ela é de direita, que ela é super, né, socialista, né? Então, e ela fala assim pra mim, que ela sempre fala assim, não, mas eu vou lá, eu vou fazer acontecer, eu vou. E aí depois ela vira pra mim e fala assim, mãe, sabe, eu faço cara de Rottweiler, mas eu, na verdade, sou um pincher. Ela falou, eu sou um pincher. Pequenininho, miudinho, que só sabe gritar. Late com a boca aberta, gritando, mas correndo pro fundo do quintal. Porque é um pincherzinho, né? Não tem força nenhuma. É pequenininho, só sabe latir, né? E ela fala, mãe, eu sou assim. E eu achei interessante essa colocação dela, porque ela mostrou que ela não tinha dificuldade de admitir a própria fragilidade, né? É interessante porque hoje a gente tem vários estudos, várias pesquisas, inclusive, de uma pesquisadora que o sobrenome dela é Brown. Depois vocês procurem no Google, né? Essa pesquisadora, ela fala que sobre o poder da gente reconhecer as nossas fragilidades, de reconhecer que não somos, às vezes, dessa maneira como a sociedade espera de nós. Por que tem poder isso? Porque nos torna simples. E é interessante como cria um canal de conexão. Por que cria um canal de conexão com o outro? Porque quem de nós não tem fragilidades? Todos nós temos fragilidades. Todos nós temos medos. Todos nós temos uma inabilidade para alguma coisa. Tem gente que fala assim: nossa, eu sou péssima para cozinhar. Eu não. Tudo que eu faço tem o mesmo gosto, né? Então, e tem pessoas que cozinham super bem. E muitas vezes, quando nós queremos nos relacionar com os outros a partir das nossas potências, muitas vezes nós rompemos a conexão. Porque o outro não se sente conectado, porque ele não tem, às vezes, aquela potência que a gente está ostentando, né? Ele não tem toda aquela segurança, ele não tem tudo aquilo que a gente está querendo mostrar. E, na verdade, muitas vezes a gente só quer mostrar que tem o que, na verdade, nem tem. Por esse mecanismo de proteção. Por isso que perde simplicidade. Deixamos de ser simples, de sermos frágeis e de nos conectarmos pela nossa fragilidade. Quantas vezes a gente já viu, dentro das relações sociais, em vídeos, inclusive, que pessoas que estão passando por dificuldade, elas são socorridas por outras que se apiedam, né? Se sentem conectadas, se conectam, sentem a dificuldade que a pessoa está passando, se colocam
conecta em sentimento e vai socorrer. Eu vi um vídeo esses dias também de uma pesquisa social que era assim, eram todos atores, né? Então teve era uma moça que é atriz também, que supostamente ali no papel dela ela era uma funcionária nova numa loja de roupas. A chefe também era uma atriz. E aí as pessoas que estavam ali entrando na loja de roupas para comprar roupas, elas não sabiam que aquilo estava sendo filmado, que era um experimento social, né? O que acontece? Essa nova funcionária, que era atriz, ela começa a atender um dos clientes e ela simula uma crise epilética. Ela fala que ela começou a passar mal, estava passando mal, que estava escurecendo a vista. De repente, ela cai para o chão e tem uma crise epilética. As pessoas todas correm socorrê-la, tal, né? Olha, tá acontecendo que a moça acho que tá tendo uma crise epilética, tal. Todo mundo começa a socorrer. E então a chefe chega, a menina, quando a chefe chega, a funcionária já está se levantando, já está recobrando a consciência. A chefe chega e fala: Mas o que aconteceu aqui? Bem dura, assim, né? Aí eles, olha, eu acho que ela teve uma crise epilética, tal, né? E aí a chefe fala assim: Mas peraí, mas você não falou nada para mim que você já tinha essas crises antes? Ah, sim, eu tenho epilepsia e tal. Mas, viu, como você teve convulsão outras vezes? Sim. E você não me fala nada? Você vem trabalhar aqui para mim, não me fala nada? Olha, eu não tenho como manter você, eu vou demitir você, porque eu não posso ter um funcionário que vai atender as pessoas e dar um vexame desse, ficar caindo no chão, fica, né, passando mal, tendo que fazer o cliente socorrer, né? E aí, o que aconteceu? O grupo de pessoas que estavam participando daquele experimento social começou a entrar na defesa da jovem, né? Então, viu, pera, não pode, não fale assim com ela, porque a jovem começou a chorar, ficou triste, né? Mostrou a fragilidade dela. As pessoas se identificaram, criaram uma conexão de sentimentos, e aí então elas começaram: não, a senhora não pode falar desse jeito com ela, a senhora não pode demitir ela não tem problema nenhum. É normal ter uma pessoa tem epilepsia, outra tem problema de diabetes, outra é cardíaco. Qual o problema? A senhora vai discriminar ela, eu vou chamar a polícia, né? Então, esse experimento social, depois que eles contaram que era um experimento social, autorizou, né, divulgar. Mas esse experimento social mostrou exatamente isso. Que nós criamos conexões quando nos relacionamos, não à base desse reflexo automático dos conceitos sociais, onde eu tenho que parecer forte, onde eu tenho que parecer agressivo, onde eu tenho que parecer rápido, onde eu tenho que parecer mais, onde eu tenho que parecer sempre competitivo estando à frente, mas onde eu consigo a conexão a partir da minha fragilidade, a partir da minha condição de ser humano, a partir dessa simplicidade que o Emmanuel está falando, de sermos simples. Só que quando nós entramos nesse processo de refletir só, nós perdemos essa simplicidade, né? E aí, olha que interessante, nós passamos a ser mais homens do mundo do que homens no mundo, né? Passamos a pertencer a esse conjunto de falsas verdades que nos trazem tanta dificuldade, né? E olha que interessante, isso não escapa à lei de ação e reação. Gente, vamos raciocinar um pouquinho. O que a gente vê hoje como estímulo midiático dentro dos cinemas americanos, por exemplo? Aquela historinha clichê, né? A gente tem uma historinha clichê. É, o homem tinha sua mulher, a mulher foi assassinada, a filha foi assassinada. E aí o que ele faz? Ele vai em busca desses assassinos e ele só termina o filme quando ele já matou cruelmente o assassino. Ele fez a mesma coisa. Ele matou. Só que o evento morte para esse herói, ele não tem a menor importância. Ele não matou ninguém, ele não é um assassino, ele só era um vingador. E ele sai como um mocinho. Então, porque ele é um mocinho, ele pode matar. Porque ele é um mocinho, ele pode ser cruel. Porque ele é um mocinho, ele está autorizado a fazer tudo aquilo que a gente não autoriza quando a gente nomeia alguém de vilão. Mas será que é essa a essência? Será que o mocinho também não suporta a lei de ação e reação? Né? Ele suporta também. Porque a lei de ação e reação, ela não escolhe mocinhos e bandidos.
ela é aplicável a todos. Se eu cometo qualquer infração a uma lei divina, vou receber as consequências disso, né? E olha, Emmanuel continua assim, vamos continuar, que é bem interessante esse estudo aqui. Estruturamos, assim, um complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação. Então, Emmanuel está trazendo para a gente, existe uma justa preservação. É natural que eu, dentro de uma coletividade de pessoas, muitas vezes com pessoas com as quais eu não conheço, eu não me relacionei nenhuma vez ainda, é natural que eu tenha uma justa preservação, que eu procure conhecer melhor com quem eu estou me relacionando, que eu procure me preservar, não entregar tanto, né? Abrir a guarda, né? Saber falar menos, ouvir mais, entender o que está acontecendo com calma, com inteligência, né? É, é natural que a gente tenha essa justa preservação. Mas quando a gente entra nesse mecanismo de sairmos da simplicidade e entramos nesse sistema defensivo, a gente cria um mecanismo bem complicado de cautela e desconfiança. E olha como ele continua. E com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. Olha só, estimulados por este instinto da posse. Bom, então vou me preservar. Eu já entro nos relacionamentos me preservando. É por isso que é muito curioso, né? Nós conversamos, o Karnal tem Leandro Carnal, né, aquele filósofo, ele tem um vídeo em que ele faz uma colocação que eu achei espetacular. Ele fala que muitas vezes nós não ouvimos nada do que o outro fala. Nós fazemos um monólogo, achando que estamos num diálogo. Então o outro fala e eu estou pensando no que eu vou responder para ele e nem terminei de ouvir o que ele falou. Então, até ele brinca assim, né? A pessoa fala assim: olha, eu gosto de bolo de cenoura. E aí o outro fala assim: eu de laranja. Ah, acabou o diálogo. Porque não tem essa conexão. Eu não conectei na informação que eu recebi. Eu só trouxe a minha. Eu fui para o meu, eu entrei em mim de novo. Então, o que seria uma conexão ali para dar continuidade a esse diálogo, né? Olha, eu gosto de bolo de cenoura. Verdade! E de laranja você gosta? E o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que você gosta? Você gosta só de doce ou você gosta de salgado também, né? É onde nós começamos a sair desse sistema onde eu crio uma defensiva total e passo a me relacionar verdadeiramente com o outro, a ouvir, a trocar, a receber e emitir, né? E olha só, e ele fala que é assim, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, né? O que é que o mocinho vai receber pelo homicídio do irmão? O mesmo retorno da lei divina que vai receber o vilão, né? Não é porque ele é o mocinho da história que ele vai, se vinga, comete um homicídio e tá tudo bem. Isso só acontece no cinema americano, né? E não só americano, mas de tantos outros cinemas, né? Mas nessa mídia, em todo esse cinema, todas essas fantasias que retratam, na verdade, um conjunto de valores sociais e que muitas vezes não são coerentes com aquilo que a gente realmente é, né? Realmente crê, né? Caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa com que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Olha lá, nesse círculo vicioso vive a criatura humana. De modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, olha só, para desenganar-se depois do túmulo. Emmanuel fala que isso é um binômio ilusão-desilusão. Reencarnamos, observamos toda essa sociedade, buscamos meios de sermos bem-sucedidos nesses relacionamentos, preservando, sempre voltados muito mais para esse instinto de posse do que um relacionamento no desenvolvimento de fraternidade e solidariedade, e aprendemos a viver naquele sistema.
Quando desencarnamos, chegamos no mundo espiritual, falamos, puxa vida, mais uma vez. Entrei no mesmo binômio. Ilusão, desilusão. Ilusão, desilusão. Né? Deixa eu virar aqui as minhas anotaçõezinhas, né? Bom, aí, olha só que interessante, ele continua, né? A evolução, contudo, não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. Né? Aí ele conclui que a gente precisa continuar levantando nesse espaço, nesse tempo, né? Se levantando nesse espaço, nesse tempo, através das reencarnações, conquistando esses recursos que nos enobrecem, né? Gente, vamos fazer um adendo aqui só na continuidade, porque ele vai entrar já logo direto na evolução, que impõe a instituição de novos costumes. Vamos pensar só um pouquinho mais nisso tudo aqui, né? Eu começo a refletir o egoísmo social. Então, eu estou me relacionando com o outro traz para mim a faceta de egoísmo dele, onde ele está preocupado com ele, onde ele está olhando para ele, onde ele está percebendo a necessidade dele, ainda que isso implique em suprimir a paz, os patrimônios, o bem, a integridade do outro. Kardec, no Livro dos Espíritos, tem um ensaio sobre o egoísmo muito rico, falando exatamente sobre isso, o quanto as nossas regras sociais, as nossas leis, os nossos costumes estimulam o egoísmo. Porque aí nós sentimos o egoísmo do outro e refletimos esse egoísmo como espelhos. Ah, eu vou refletir isso porque eu preciso mostrar os meus dentes, mostrar quanto eu sou violento. Eu sou um pincher, mas quero parecer um pitbull. Porque assim, eu preservo essa posse, me mantenho neste instinto de posse, alimentando as posses. Que posse dos meus patrimônios, de tudo aquilo que eu enxergo que é importante para mim. Patrimônio material, a minha família, a minha imagem, a minha segurança, né? E aí eu termino por ficar sufocado. Porque sucessivamente, por milênios e milênios, milênios e milênios, eu vou me relacionando e ficando sufocado nessas muralhas que eu coloquei. E cada vez mais me afastando dos relacionamentos que poderiam me estruturar, que poderiam me libertar. Eu começo a viver um personagem criado, montado, e que não sou eu. É a mesma coisa que a gente andar o dia inteiro cheio de armadura. Igual aquelas armaduras medievais. A gente coloca capacete, coloca roupas de ferro no corpo, nos braços, nos pés, nas pernas. Ficamos sufocados, né? E qual seria hoje para a gente o melhor movimento? Esse de sermos simples. Então, eu sou simples, e aí eu começo a mostrar que sou simples. Olha, nisso eu não dou conta, nisso eu sou assim. Quer ajuda? Eu vou desenvolvendo o processo de relacionamento à base de solidariedade e de fraternidade. Tirando essa armadura. E o outro vai se conectando comigo, que ele fala, puxa, nossa, olha lá, ela também é. Ela também é igual eu, ela também é simples, ela também tem medo. Ela também está com medo, né? É interessante como a gente não se comunica a partir das nossas emoções, né, gente? A gente não se comunica a partir das emoções. A gente se comunica a partir desses reflexos, né? Então eu preciso refletir uma imagem que me garanta essa posição de segurança ilusória. E aí eu não crio relacionamentos mesmo, né? Aí vem Emmanuel dizendo o seguinte, gente, antes de eu passar para essa parte, que Emmanuel vem falar sobre Jesus, só para a gente pensar um pouquinho nesse processo, que aí vem Jesus trazer uma nova configuração para a gente, tá? Dá uma olhadinha no horário aqui para controlar. Vem Jesus trazer uma nova configuração. Antes da gente entrar nessa nova configuração, vamos pensar um exemplo que a gente poderia trazer dessa permanência dentro das convicções, porque eu começo a perder a coerência. Então, muitas vezes eu falo em solidariedade, eu falo em caridade, eu creio que isso são valores para mim, mas eu não consigo, nos momentos em que eu recebo o estímulo externo, devolver,
caridade, paciência, solidariedade, fraternidade. Eu devolvo a mesma agressão que eu recebi. Nossa, de novo eu fiz isso. O que está acontecendo? É esse reflexo. Eu só estou reproduzindo aquilo que eu recebi. Só estou refletindo aquilo que eu recebi, né? Então a gente precisa modificar esse mecanismo de funcionamento, esse modo das nossas relações. Tem um exemplo que eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Até o Último Homem. Ele conta a história de uma história verídica, tá? Lógico que tem todas ali as produções cinematográficas, né? Mas ele conta a história de Desmond Doss. Desmond Doss era um rapazinho que ele nasceu dia 7 de setembro de 1919, tá? Ele era adventista e ele tinha uma certa intolerância com armas, né? Por quê? Porque num determinado momento da vida dele, o pai se desentendeu com um tio, né? E o pai pediu, o pai pegou uma arma, ameaçou o tio com uma arma, né, de fogo, tava bêbado. E aí a mãe desse Desmond virou para ele e falou assim: filho, pega essa arma, que era um calibre 45, e esconde ela em algum lugar seguro. Ele ficou tão impressionado de pegar aquela arma na mão, se sentiu tão mal, do tanto de mal que ele podia fazer. E o filme ainda traz também outros eventos com o irmão dele, onde ele percebe, né, o como seria matar alguém, machucar alguém, né? Num momento em que numa brincadeira ele acaba machucando o irmão, né? Que aí ele jurou para ele mesmo que ele nunca mais pegaria uma arma na mão. Só que quando ele completou 18 anos, ele se alistou nas Forças Armadas e ele passou a trabalhar nos estaleiros. E aí eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para lutar. Só que o que ele falou? Olha, eu vou para a Segunda Guerra, vou com muita alegria honrar o meu país. Vou honrar o meu país. Mas eu não pego numa arma. Ah, para quê? Ele foi julgado no tribunal militar. Ele foi tratado de forma agressiva por todos os companheiros. Os colegas de campo, um inútil. Um inútil. Falavam, mas como você vai entrar na guerra sem arma? Você vai botar em risco todos nós, né? Você é louco, você é um egoísta. Olha só. Aquilo que ele estava fazendo era apenas a firmeza na convicção de que não mataria jamais alguém. Seja esse alguém amigo, inimigo, opositor, não importa. Ele não mataria ninguém. E aí ele começa, inclusive, a passar uma boa dificuldade com esses colegas, né? Porque os colegas começaram, inclusive, a abusar dele, né? Colocavam ele para trabalhar com serviços mais pesados no domingo, porque ele não trabalhava de sábado por conta da convicção religiosa dele, né? Arremessavam botas nele, faziam trollagem, bateram nele, né? Então, assim, ele passou por muitas dificuldades, mas ele não se deixou vencer, tá? O que aconteceu? Quando ele consegue superar todas essas dificuldades, inclusive o tribunal militar, né, responsabilizando ele ali por desobediência e tal, ele vai até a guerra e lá ele consegue, sem usar armas, salvar 75 vidas. Ele vai para salvar vidas. E o filme, inclusive, retrata um momento em que ele salva até uma vida de um combatente do lado contrário, que seria um inimigo de guerra, né? Então, Desmond Doss, ele mostrou, para quem não assistiu, assistam, olha, cineminha, pipoquinha nesses dias de frio, uma maravilha esse filme, tá? Ele mostrou que é possível viver a convicção, mas não pensem que nós vamos viver sem dificuldades. Porque numa sociedade onde a valentia, a força, o sucesso, a mansidão, a pacificação, a calma, a obediência, a resignação são estruturas que têm outras interpretações, né? Numa sociedade onde o manso, o obediente, o resignado são tomados à conta de fracos, dissolutos, né? Numa sociedade onde inteligente e de sucesso é aquele que consegue passar a perna nos outros, consegue passar os outros para trás e alcançar vantagens, é óbvio que nós vamos passar dificuldades
como esse Desmond Doss passou, né? Agora precisamos estar firmes. Daí a resolução do homem de bem, né? E aí vem Emmanuel dizendo pra gente que Jesus, quando Jesus veio, Jesus, ele sempre demonstrou simplicidade. Ele afrontou, lógico, né? Ele vivia o que ele entendia. Ele era coerente. A ação dele era coerente com a palavra dele. Desde que ele nasceu, desde os primeiros momentos dele aqui na Terra, ele mostrou essa simplicidade. Ele mostrou para a gente, até na cruz, um novo hábito. Na cruz, ele mostrou o hábito da serenidade e da paciência por conta da certeza na ressurreição e na vida eterna. Olha que interessante. Quantas vezes nós estávamos aflitos com coisas tão pequenas, ficamos aflitos com coisas tão pequenas. E ele vem mostrar essa serenidade pela certeza da vida eterna. Ele vem mostrar, na verdade, que é possível ser o reflexo do caminho celestial. Como se a nossa mente fosse mesmo um espelho. Como Emmanuel fala nesse livro Pensamento e Vida, lá na primeira lição. A mente é o espelho da vida em toda parte, né? Então é um reflexo do caminho celestial, apontado ao alto, e nós refletimos Deus, né? Ele traz assim que ele altera, Jesus alterou os padrões da moda moral. Então o que é que tá na moda moral hoje? Como era a moda moral na época de Jesus, né? Vamos lembrar um pouquinho. Moda moral na época de Jesus era lavar as mãos antes de comer, não comer carne de porco, usar a circuncisão, não trabalhar nos dias de sábado, né? E assim vai. Isso era uma moda moral. Quem assim cumpria os mandamentos, né? E tava tudo certo. Quem fazia diferente, descumpria os mandamentos, né? E aí chega até o ponto de crucificarmos Jesus, não é mesmo? O que é a moda moral muitas vezes hoje? É o discurso de moralidade incoerente com a nossa conduta. Meus irmãos, quantas vezes, olha, eu insisto nisso em todas as lives, em todas as palestras. Quantas vezes nós estamos aqui falando de amor, de paz, de solidariedade, de fraternidade, e nós não conseguimos ser, quando estimulados pelos nossos irmãos que têm pensamentos diferentes, nós não conseguimos ser solidários. Nós não conseguimos ser fraternos. Nós não conseguimos ser mansos, né? Recebemos uma mensagem diferente da nossa conceituação política, filosófica no Facebook, pronto. Nós já estamos. É muito comum ouvir, muitas vezes, nós nos reportarmos aos outros como se fossem lixo. Chamar um irmão de lixo. Chamar um irmão de coisa. Não, é nosso irmão, ele só pensa diferente. Ele só faz diferente, né? Eu lembro de uma vivência do Chico, e do Divaldo, que o Divaldo ele foi procurar o Chico, né? E aí ele falou assim pro Chico, antes de chegar no Chico, chegou até ele um rapaz que frequentava o centro do Chico e falou assim: Ô Divaldo, você não sabe da novidade. Eu sou o novo passista oficial do Chico Xavier. Só que era um rapaz bem desequilibrado, gente, bem desequilibrado, né? E aí o Divaldo falou: Nossa, mas ele é o passista do Chico, né? E aí o Divaldo, então, quando encontrou o Chico, perguntou: Viu, você que nomeou fulano o seu passista oficial, né? E aí o Chico explicou para ele que sim, que esse irmãozinho, ele tinha um pensamento tão para baixo, tão conectado com as dificuldades dele, tão instalado na culpa, tão difícil, que ele não conseguia abrir o campo mental para sequer receber a ajuda dos amigos espirituais que estavam tentando ajudá-lo. Então, quando ele chegou no Chico e se desabafou e trouxe as dificuldades, o Chico virou para ele e falou assim: Olha, meu irmão, hoje você vai aplicar um passe em mim. Aí ele falou: Eu, Chico, mas eu não tenho condição de aplicar um passe no Chico Xavier. Eu sou uma pessoa desequilibrada, eu sou uma pessoa com problemas. Ele falou assim: Olha, meu irmão, você errou. Como eu erro. Você errou tentando acertar. Eu também. Então a gente está no mesmo barco. Hoje você aplica um passe em mim.
E ele se sentiu tão animado com aquilo que ele começou a aplicar o passe no Chico. E no que ele começou a aplicar o passe no Chico, o Chico percebeu a aproximação dos mentores amigos, encontrando finalmente campo mental desse espírito aberto para receber a ajuda espiritual que ele precisava. Então, aí quando ele terminou de aplicar o passe, o Chico falou: "Olha, daqui para frente, você é o meu passista oficial." Né? É uma forma que o Chico encontrou de receber e dar ajuda. E dar essa ajuda através da fraternidade, da solidariedade, sem essas amarras, em todas essas aparências que a sociedade exige de nós, né? Precisamos ter força para sermos resilientes, para permanecermos. Por quê? Porque nós precisamos mudar um hábito. Nós precisamos renovar esses alicerces, né? Por isso que Jesus vem e tira a condenação metódica, ele traz o perdão. Na tradição de raça, ele traz a fraternidade legítima. Na tristeza e no desânimo, nas horas difíceis, ele traz as bem-aventuranças, né? Então é por isso, é isso que Jesus vem trazer para a gente, que a gente venha a reformular, a modificar esses padrões de moda moral, né? Ele traz para a gente a ideia de criarmos um novo hábito de serenidade e de paciência. E aí Emmanuel conclui assim: até agora no mundo, a nossa justiça cheira a vingança. E o nosso amor sabe a egoísmo. Pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Olha só. Então, Emmanuel vem nos convidar a reformular, a refletir a verdadeira felicidade através deste bem coletivo, de retomarmos a nossa simplicidade, de admitir as nossas fragilidades, de conectarmos com o outro através do sentimento. Essa é a proposta de Jesus dentro da sua experiência física conosco, né? Trazendo novos parâmetros, e a proposta de reflexão de Emmanuel no capítulo Hábito do livro Pensamento e Vida. Pessoal, depois se quiserem colocar referências aí também de outras coisas para a gente ir aprofundando os estudos, vamos sempre conversando entre nós aqui, estamos todos a caminho, tá bom? Vamos para a nossa prece e encerramento? Fechando os nossos olhos então, pensando em Jesus com imensa gratidão em nosso coração. Pedimos a Deus que reforce as nossas energias, a nossa disposição de ânimo para bem servir. Que ilumine os nossos pensamentos para nos auxiliar a discernir os momentos em que entramos nesses hábitos seculares, refletindo apenas o mundo à nossa volta, para adotarmos novas condutas, condutas no bem, condutas no amor, na fraternidade, na solidariedade. Que possamos voltar ao espelho da vida, ao alto, para refletir a tua grandeza, a tua misericórdia, Senhor Jesus. A tua misericórdia, Deus nosso Pai. Ampara-nos para que estejamos a cada dia mais vigilantes e mais atentos. E que assim possamos também dar a nossa contribuição para tornar a Terra um mundo de paz e de amor que tanto sonhamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. E pedimos a Ti, nosso Pai, a bênção para encerrar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Mais uma vez juntos. Que Jesus nos abençoe. Um beijão imenso a todos vocês. Tchau, até a próxima, gente.